O Record Shopping traz agora para você um bate-papo. Eu convidei a Roberta, que você vai conhecer agora. A Roberta tem uma história muito interessante. Eu vou fazer um resumo breve do início da história da Roberta em Londres e depois a gente vai para a segunda parte, que é a mais interessante. Roberta casou com um inglês, nem deixei ela falar ainda, você tá vendo, né? Tudo bem, Roberta? Tudo, muito prazer. Muito prazer, eu tive quando conhecia na rua, porque ela assiste a TV Record, disse, eu conheço você, a gente começou a bater papo, achei interessante a história da Roberta e ela está aqui agora para contar um pouquinho para você qual é essa história interessante dela. Casada com inglês, conheceu-o aqui na época que veio estudar, não é isso? Sim. Foi para o Brasil, casou lá, veio morar então como esposa de inglês brasileira aqui na Inglaterra, vai fazer o quê? Resolveu estudar um pouquinho do que é Londres, a história de Londres e foi ser guia turístico. Legal, bacana, conhece London Eye, Tower Bridge, Palácio de Buckingham. Até que ela ficou, depois de 8 anos, um pouquinho cansada dessa vida de guia turística, resolveu fazer uma coisa que, olha qual foi a ideia, o que você fez? Eu mandei uma carta para a Scotland Yard perguntando se eles estariam interessados numa brasileira que falava 3 línguas e que gostaria de ser tradutora para a polícia. E a primeira cartinha foi No, I'm sorry, a segunda também. Aí na terceira eu respondi e falei, I'm really sorry, but por que vocês não me dão uma chance? Porque vocês não me conhecem? Então, tudo é uma questão de oportunidade. Eu falo língua, tenho passaporte e gostaria de ter uma chance. Então, por favor, me dê uma oportunidade. Aí eles me mandaram uma carta com um curso para como interpretar em polícia. Achei interessantíssimo, fiz. E depois como interpretar e traduzir para a corte, para tribunal. E num desses cursos eu conheci o magistrado. E no papo com o magistrado, ele falou que qualquer pessoa poderia ser magistrado. E eu fiquei assim, juiz da paz. Aí eu achei interessantíssimo e fui no Tribunal de Justiça aqui. E tive a entrevista para me tornar magistrada, mas como eu tinha outros interesses, que eram trabalhar na polícia e fazer outras coisas, eles falaram que havia conflito de interesse. Mas Certo. tinha um panfleto para trabalhar no Witness Service, que é serviço de testemunha e vítima de crime. Aí eu fiz uma entrevista e passei, e já trabalho nisso há 4 anos. Bom, a partir do momento que você começou a fazer esse trabalho junto com a polícia, descreve um pouquinho pra gente o que é realmente esse trabalho teu ali com as vítimas No ou com no tribunal. tribunal. Então, eu sou qualificada para lidar com vítimas e testemunhas de crime, principalmente as que sofreram violência doméstica, abuso sexual, estupro. E eu dou toda a parte, todo o apoio emocional para essa pessoa. E eu acho que eu faço com tanta dedicação e com tanto carinho porque eu sou voluntária. E então é um dia da semana que eu tiro para cuidar dessas pessoas que precisam, porque eu fico imaginando, graças a Deus eu nunca tive problema em relação a crime, nunca fui vítima de crime, mas eu imagino se fosse eu ou se fosse alguém da minha família, como que eu me sentiria se eu tivesse que dar Certo. um depoimento e Perfeito, lógico. encarar a É. pessoa que fez isso Emocionalmente deve comigo. abalar muito. Só que a história da Roberta não acaba aí, a história começa aí, porque ela é tão brava, quer dizer, como o italiano diz, é tão brava, ela levou tão a sério e faz isso com tanta competência, que a própria polícia foi selecionando de várias regiões os melhores profissionais da tua categoria, seria isso? Assim, os Ah, voluntários que melhores estavam preparados, é isso? Bom, são 6.500 voluntários no país que fazem esse serviço de apoio a vítimas de crime. E desses 6.500, a minha chefe nomeou como a melhor do meu tribunal. E ela só falou, acho que eu vou nomear porque você faz um trabalho brilhante. Bacana. E depois de alguns meses, ela falou, como você está se sentindo de ir no Buckingham Palace? Eu falei, eu? Buckingham Palace? Ela falou, eu esqueci de te falar, mas você foi condecorada como as 100 melhores do país. Eu falei, em Buckingham Palace? Ela falou, sim. E recebi o convite para ir ao Buckingham Palace, só que eu não li o protocolo, porque jamais eu esperava que ia passar desses 100 melhores. E quando cheguei no Buckingham Palace foi uma honra, porque como guia turística, eu mostrava o Buckingham Palace sempre do outro lado do portão, e dessa vez eu entrei no Buckingham Palace como convidada. Legal isso. Isso é muito Então, bacana. quando eu entrei, foi assim uma honra. Um conto de fadas está dentro do Buckingham Palace. E a princesa Anne, filha da rainha, falou que todos já eram assim vencedores de estar naquela posição de seus 100 melhores.
e que eles iriam selecionar os 20 melhores do país. Mas jamais me passava pela cabeça ser uma delas. E quando ela foi fazer as condecorações e quando ela foi anunciar quem eram os vencedores, eu fui a primeira a ser chamada e não tinha lido o protocolo. Então, você não pode conversar com a rainha, não pode virar as costas para ela, você só tem que fazer o cortejo e falar, Sua Majestade. Mas eu estava tão emocionada que a primeira coisa que eu fiz na hora que ela me chamou, falou, oh, meu Deus, eu não acredito. Uau, eu estou tão surpresa, muito obrigada. Ela olhou assim para mim, aí eu lembrei do protocolo, eu só fiz o cortejo e fiz assim, Thank you so much, Your Royal Highness. E ela viu que eu fiquei tão surpresa que ela chegou e falou assim, Where are you from? Eu falei assim, eu sou do Brasil. Ela, do Brasil? Que interessante, que diferente, parabéns. Brasileira, chegou aqui, não tinha ainda muita noção do que queria fazer, uma coisa puxou a outra, e é aquela história, vai, não é isso? Vai, escolhe a reta que você quer seguir, a estrada que você quer seguir, vai em frente, que uma hora você vai ter a chance de encontrar uma rainha, encontrar uma princesa na tua frente. Com certeza. Então é isso, olha, você vai saber muito mais histórias como a da Roberta, porque a gente está aqui também para mostrar quem é que da nossa comunidade, quem da nossa comunidade veio para cá, venceu, tem história para contar. Com certeza o livro de memórias dela vai trazer muita coisa legal, né? Esperamos que sim. E agora ela já me contou aqui em segredo que a partir do ano que vem vai fazer parte da polícia, não é isso? Eu já trabalho na polícia no balcão de informação, na recepção, já faz 3 anos e meio. E pretendo ano que vem ser uma das poucas policiais brasileiras em Londres, para ajudar a comunidade brasileira. Viu? Viu? Precisa de ajuda? Quer alguma informação a mais de alguém nosso, da nossa comunidade, que está dentro da polícia? Manda um e-mail para a gente encaminha para a Roberta sem o menor problema. A Roberta é uma das nossas e também faz parte da nossa comunidade brasileira que aqui vive e aqui está muito feliz. Legal? Gostou do bate-papo com a Roberta? Então tem muito mais daqui a pouco aqui no Record Shopping.